Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 71 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. E hoje sou só eu mesmo aqui. Davizão já está na preparação para o carnaval, então esse episódio de novo é aquela festa onde eu posso falar o que eu quiser, onde eu posso fazer o que eu quiser. Então vamos ver aqui qual vai ser o tema de hoje. E eu vou fingir que eu não sei o tema de hoje, né? Não, mas na verdade eu preparei aqui uma pauta um pouco diferente, tanto em relação às pautas normais que a gente faz aqui, também em relação às pautas dos programas que eu faço sozinho. Talvez teve uma vez que eu falei, acho que sobre anarquia, que é mais ou menos a pegada. E hoje a gente vai falar sobre democracia, né? Então, eu claramente não vou, vamos dizer assim, eu vou tirar o meu broche e a minha certificação anarquista, porque senão aí não tem graça, entendeu? Eu vou começar aqui a só avacalhar com democracia, apontar os defeitos e falar como o único sistema belo e moral seria o anarquismo. Mas não, eu vou vestir o chapéu estatista e fazer aqui uma reflexão aí. Não sei quanto tempo vai demorar, pode ser que seja um episódio curto, ou não, porque como vocês... Bom, se você está escutando pela primeira vez, você não sabe, mas quem já conhece sabe que eu tendo a viajar na maionese, a devagar, e começar um tema leva a outro. E sem o Davi aqui não tem ninguém para falar, viu? Volta para a terra. Então, pode ser que esse episódio seja inesperadamente longo. Mas vamos lá, né? Então, qual que é a ideia aqui para falar de democracia, certo? Porque vamos colocar assim, definições na mesa antes de falar. Porque a gente pode pensar, democracia é qualquer governo com participação popular. Ou então democracia é quando você tem participação popular, não importa. A gente às vezes usa o termo democrático para coisas, para dizer que qualquer um tem acesso, ou várias pessoas têm acesso, fala, para ficar mais democrático a coisa. E também tem o jeito como as pessoas lidam com democracia hoje, quase como se fosse uma coisa sagrada, né? Elas não têm uma definição por trás disso, mas é isso, é democracia. E qualquer coisa que eu não gosto é antidemocrático, e qualquer coisa que eu gosto é democrático, né? Então, por exemplo, atos do 6 de janeiro, para essa pessoa pode ser antidemocrático, mas ao mesmo tempo o Alexandre de Moraes dando canetada e tirando coisa do ar da internet e perseguindo pessoas, não, isso é democrático, porque aí eu concordo. Entendeu? Então é dois pesos, duas medidas, mas não é disso que estamos falando. Vamos falar sobre democracia, forma de governo com participação popular, do jeito que a gente tem hoje, certo? De você poder votar, e o seu voto é um voto em tantos votos, e isso vai decidir alguma coisa. Quem é o presidente, o primeiro-ministro, sei lá. E também, né, não excluindo sistemas indiretos de eleição, como por exemplo, dos Estados Unidos, que usa aí o colégio eleitoral como um intermediário entre quem as pessoas votam e quem eles votam para presidente, fazendo com que os estados votem para o presidente, mas não necessariamente reflita a maioria dos votos popular.
Tem crítica contra isso, tem gente que gosta, e a gente pode falar um pouco disso aqui, né? Porque quando você pensa na democracia desse jeito, a democracia, tipo, eu vou lá, eu vou dar meu voto e eu tenho que votar, é importante. Você já tem que desconfiar da coisa no Brasil, porque o voto é obrigatório. Então é aquela coisa, como que é um direito meu se eu sou obrigado a fazer? Se eu sou obrigado a fazer, parece que o interesse não é meu de fazer, certo? Se eu sou obrigado, o interesse é de outra pessoa. Então, que outra pessoa tem interesse que eu vou lá e vote, né? Então, cada lugar vai ter a sua diferença. Você pode reclamar dos Estados Unidos, você vota indireto, você pode invejar lá, mas lá o voto é facultativo de verdade. Inclusive é tão, vamos dizer assim, é tão fácil, não é fácil, tipo, não quero puxar para esse lado, mas assim, a hora que você olha como é feito lá, o jeito de você chegar lá, talvez se identificar e votar, tem espaço para pessoas que talvez não deveriam estar votando, ou fraudes, ou coisas assim. Mas cada lugar é um lugar, né? Então é isso. Então vamos falar um pouco da democracia. Por que eu pensei nesse tema democracia hoje? Pensei porque estamos em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos e já vem, né, é a segunda parte de uma eleição, né, de 2020, que foi bastante problemática, independente de que lado você veja isso, né? Tanto do lado de quem acha que teve fraude, quanto de quem acha que o Trump não quis aceitar a derrota e tentou aplicar um golpe de Estado lá. Mesma coisa que eles fizeram lá e que depois se repetiu no Brasil, inclusive com as mesmas conspirações, vamos dizer assim, os mesmos sinais de conspiração, né, de vídeos, de gente que estava lá, a segurança do lugar, abrindo caminho para os caras, guiando o cara, servindo água, mais ou menos assim, né? Então, o Trump agora, nas pesquisas para 2024, ele está em primeiro, disparado, né? Ele está em primeiro. Dentro dos pré-candidatos republicanos, ele está em primeiro disparado. E você começa a ter as primárias lá, que é a eleição, onde os republicanos elegem quem vai ser o candidato a presidente. E que tudo indica vai ser o Trump. Mas daí, o Trump pode ser preso, certo? Porque tem vários processos correndo contra o Trump. E se o Trump for preso, daí ele não pode ser candidato à presidência, ele vai ficar inelegível, né? Assim como está também Jair Bolsonaro no Brasil. E daí vem a primeira dúvida: democracia, a vontade popular. Se é da vontade popular da maioria das pessoas que podem votar, né? Porque essa é a vontade popular, da maioria das pessoas que podem votar, que um indivíduo que está condenado e preso seja o presidente, a maioria não tem voz, não é isso a democracia. Vamos eleger quem vai ser o presidente, porque é a mesma coisa, que nem eles tiraram o Lula da jogada lá, eles prenderam o Lula, ficou vários anos preso. E se o Lula pudesse ter concorrido à presidência de dentro da cadeia, certo? Porque quando você fala que se eu prender uma pessoa, eu tiro ela do jogo democrático, então, para eu tirar uma pessoa do jogo democrático e acabar com, né, e manipular a democracia, é só arranjar um pretexto para prender ela. E se eu sou uma pessoa que tem bastante
influência, que tem bastante poder, eu posso fazer isso. O que, na minha opinião, foi meio o que aconteceu com Lula, né? Ele foi preso quando acharam interessante prender ele, e as mesmas pessoas que prenderam ele soltaram ele quando acharam interessante soltar ele. E aí? Como é que fica essa democracia que tem certas pessoas que mesmo que você pudesse, e mesmo dentro dessa parte de você tem que selecionar entre candidatos, tipo o Zé da esquina, ele não vai se candidatar a presidente e receber dinheiro do fundo eleitoral para fazer campanha do mesmo jeito que o Lula ou o Bolsonaro ou quem quer que seja o candidato, né, vinculado a esses dois vão. Então daí ele vai... Então já não é uma democracia tão democracia assim, certo? Já tem uma parcial democracia. Porque você não pode votar em quem você quer, porque se essa pessoa não for candidata porque está presa, você não pode votar nela. Tipo, mesmo que 90% da população queira essa pessoa como presidente, então ela não, mesmo assim, ela não vai poder ser eleita. E outra é que você não pode concorrer com o mesmo... no mesmo patamar do que com quem está lá. Quem está lá está recebendo milhões do governo, até não sei se já chega na casa dos bilhões, mas e você, se você quiser, imagina que o Zé, se ele tivesse a mesma grana para fazer campanha que o Lula e o Bolsonaro têm, ele conseguiria ser um presidente e ele seria realmente a melhor escolha, as pessoas realmente votariam nele. Tipo, você nunca vai saber isso, porque o Zé nunca vai ter dinheiro. Entendeu? Quantos Zés não tem aí que provavelmente seriam melhores, mas nunca vão ser, porque simplesmente a democracia, você tem que entrar no partido, você tem que se matar ali, muitas vezes você vai se corromper no caminho, ou vai fazer vista grossa para muita coisa, para você conseguir chegar. Um dia, quem sabe, se o Lula tiver morrido, se o Bolsonaro ainda tiver inelegível, talvez você consiga um lugar para concorrer à presidência. Né? Então, já, tipo assim, a gente já vê que para presidente, você não pode votar para quem você quiser, você não pode também se candidatar. Tipo, não é todo candidato que pode ser. Daí você pega... daí a presidente ainda é de boa, tá ligado? Perto do que eu vou falar agora, porque daí tem o legislativo. O legislativo é pior ainda. Dentre os vários problemas que tem no legislativo, né? Mas vamos pegar só, vamos dizer assim, só falando em números de eleitores versus número de eleitores e versus a voz que o cara tem dentro. Não vamos entrar no mérito de que o cara pode prometer o que ele quiser na campanha e se ele fizer todo o contrário depois que ele for eleito, não tem uma consequência para o cara, né? Então, só falando disso, matematicamente, os caras que estão lá, eles não estão representando as pessoas, a vontade popular, certo? Porque você tem um cara que ele vai receber 1 zilhão de votos, mas o voto dele dentro do processo de criar uma lei, de fazer qualquer coisa ali dentro, o voto dele vai valer a mesma coisa do que o cara menos votado. Então, o mais votado, depois que entrou, vale a mesma coisa do que o menos votado. Só que o mais votado, ele deveria responder pelo peso que ele tem de todos os votos que ele recebeu, certo? Então, vamos dizer, se o cara recebeu 51% dos votos válidos para deputado, ele teria, então, o poder de 51% dos votos. Ou seja, qualquer coisa que fosse 50% mais 1, ele que decidiria. Nos casos onde você tivesse
ou se tivesse mais, né, precisasse de 2/3, daí não, daí ele precisa convencer mais alguém, né, provavelmente o segundo melhor votado. É claro que isso né, nós temos aí, sei lá, 500 e tantos deputados e 80 senadores, sei lá, é um pouco difícil que uma pessoa tenha todos os votos. E mesmo eles são por estado, então você poderia ter 51% do estado de São Paulo, mas não 51% de todos os deputados. Então, mesmo assim, não seria o caso, mas a matemática é a mesma, entendeu? Se o cara que tem mais voto de São Paulo tem, sei lá, 50 deputados, e um cara tem 51% dos votos, ou seja, os outros 49 não precisa ir, tá ligado? Porque o voto de São Paulo é esse cara que decide. Também não é assim que é feita a votação, né? Não é por estado. Não é... Não. Poderia ser também, né? Tipo, você tem os representantes de um estado e eles votam pelo estado, e daí cada estado tem um voto lá dentro. Aí já fica mais parecido com a eleição presidencial americana. Mas então e daí você vê, beleza, o cara lá já votou e já não vai ter a representação lá. Tá, essa é uma falha. Ou seja, se a maioria da galera votou nesse cara por conta da posição dele, e daí você tem todo mundo votando nos outros caras por conta de outras posições, quando você toma uma decisão onde a posição desse cara não é a que ganha, mesmo que se você contasse pelos votos, é a que teria ganhado, já não é participação popular. Já não é democracia, entendeu? Aí, então, beleza. Mesmo que esse cara... Aí agora, e se esse cara daí, então, ele tem a maior participação lá, ele tem a maioria e conte, e é proporcional? Bom, aí a gente tem que ver quem são as pessoas que votaram, mas que o candidato não foi eleito. Porque se você pegar, né, você contar o voto para uma certa decisão em relação às pessoas que votaram em cada um, e daí tem uma decisão que ganha, mas daí o contra, mais as pessoas que ficaram de fora porque o candidato não foi eleito, for maior, aí você já perde a lógica, já também não é democracia, entendeu? Então a coisa fica cada vez mais falha. E essa das pessoas que não votaram, ela serve para presidente também. Tipo, se você pensar bem, você não teve um presidente, talvez o Lula lá, uma das vezes que ele foi eleito, se ele foi eleito com muito, mas o normal é que quem votou contra, mas quem não votou, seja maior que quem votou a favor. Ou seja, qualquer coisa que aquele presidente faz não está legitimizado por essa outra parte que não votou. E independente aqui se é Lula ou se é Bolsonaro, se é Fernando Henrique Cardoso, Collor, não importa. O que importa é, tipo, democracia. Se a participação popular conta, porque senão é um show de marionete, certo? Você acha que você está participando do show, mas na verdade tem as cordinhas lá movendo os braços e você é só uma marionete ali no sistema. Você vai lá, digita o número na urna e é isso, né? Tipo, independente de quem for o presidente, se for o seu presidente, você sai comemorando, você comemora no Instagram, no Twitter, você zoa os seus amigos, ou vai para Venezuela, ou sei lá, agora vocês vão tudo para cadeia, sei lá qual que é a zoeira. Não tem mais zoeira, na verdade. Na verdade é que não tem mais zoeira. É tudo sério, entendeu? Porque é um assunto sério a democracia. Não tem que ficar zoando. Tem que votar e não zoar. Mas então, daí você vai ter isso aí.
Beleza. Talvez tenha ficado um pouco enrolado demais essa parte. Agora que a gente vai entrar, então, na segunda parte, na parte 2 do problema, né? Tipo, até agora eu só expliquei qual que é o problema. Agora, será que tem como fazer uma democracia que realmente funcione, que realmente represente a vontade popular? Será que tem como a gente fazer um sistema democrático que funcione? Né? Porque a Coreia do Norte e Cuba já mostraram que sem ser democrático até tem, né? Não, Cuba não. Cuba não funcionou. Acho que Coreia do Norte... funciona. A galera morre de fome, mas para quem tá no poder, funciona, né? Acho que é mais ou menos isso. Bom, primeiro que a gente já teve a gente não teve nada, né? Na história já houve vários modelos de democracia. E até é ridículo a gente proteger tanto o modelo que a gente tem hoje como se ele fosse ótimo, como se ele fosse muito bom. Quando, tipo, ele é um pouquinho melhor de coisas que a gente se fala hoje, vê que era, tipo, que era errado, que era injusto. Mas e a gente nem, entendeu? Então a gente nem sabe o que a gente está falando. É só porque a gente nasceu na democracia e defende isso com tudo. A gente, de novo, não, né? A maioria das pessoas. A Globo. Vamos colocar a culpa na Globo. A Globo tá aí pra gente colocar a culpa neles. Então, na história a gente teve vários métodos, né? Primeiro, você teve já que só homem maior de 30 e dono de propriedade, né? Dono de terra que pode votar, né? A lógica é que se você quer votar em alguém que vai administrar o país, você tem que ter terra nesse país. Vamos dizer, você tem que ter uma parcela do país. E a parcela do país seria um pedaço de terra. Então, só esses caras poderiam votar. Beleza. Mas daí você tinha só os donos de terra. Depois você teve só, mesmo quando não era só os donos de terra, só homens, né? Homens. As mulheres não votavam. Por quê? Porque a galera já sabe que o cara vai votar. Eles acham que é machismo, entendeu? Que a mulher não vota. Mas não é. É porque se vota homem e mulher, uma mulher casada tem 2 votos. Entendeu? Fica injusto. É esse o negócio. Porque sabe que o cara vai votar em quem a mulher mandar ele votar. É assim que funciona a democracia dentro de casa, né? A democracia familiar. Vocês sabem o que eu tô falando. Se você é casado, ou se seus pais são casados também, né? Sei lá, se você conhecer alguém casado, você sabe quem que manda. E daí, às vezes, você não podia ter, dependendo da sua raça, ou não é raça, dependendo da sua linha de sangue, linhagem, sei lá como é que fala. Porque tem a de raça, sim, tipo, se você é negro, mesmo depois de libertos, eles estavam ainda, tipo, numa segunda classe. Eles não podiam votar, eles não podiam ter terra. Não sei se nessa época tinha que ter terra, mas se eles não podiam ter terra e tivesse que ter terra para votar, já excluía os caras. Mas mesmo você pega, que nem assim, da história da América Latina, espanhola, você tinha os chamados crioulo, que acabava, que era tipo famílias que eram miscigenadas com as famílias, com tribos ou com negros ou alguma coisa. Então tinha alguma mescla, né? Alguma mistura ali.
seu sangue já não era puro, então você não podia mais exercer funções públicas e, em alguns casos, nem votar. E muitas dessas famílias eram ricas, sabe? Tipo, não eram famílias pobres. Porque às vezes a gente pensa, eles excluíam os pobres. Não, mas tem casos de você excluir, por sangue, né? Ou, por exemplo, em alguns casos de estrangeiros, né? Que eles têm muita grana, mas eles não podem votar por um motivo, né? Tipo, se você não é do sangue puro, você não pode participar na eleição de quem tem o sangue puro, né? Então, tem essas, entendeu? Tem essas viagens que hoje a gente vê que é, mano, tipo, é muito... Sabe, o que tem a ver, tá ligado? Tipo, o cara, às vezes ele não é daqui, mas ele tem mais interesse aqui do que alguém que é daqui. Tipo, cada caso é um caso, né? Tipo, é mais ou menos assim. Imagina que você tem um brasileiro no Japão e um japonês no Brasil. Só que daí o brasileiro no Japão, ele vota no presidente do Brasil. Bom, eu não sei como é que é o primeiro-ministro lá do Japão. Mas vamos dizer que seja eleição também, direta, assim. Não sei, eu acho que não é. Mas vamos dizer que seja. Daí você tem o japonês aqui no Brasil votando no cara lá do Japão. Sendo que eles não vão, sabe, eles não vão responder por nada dessas consequências. E o brasileiro vai responder pelo que o japonês aqui votou e o brasileiro e o japonês aqui e o japonês no Brasil, nossa, até eu me confundi agora. Vamos lá, volta. O brasileiro no Japão vai responder pelo que o japonês votou, porque ele não pode votar. E o japonês no Brasil vai responder pelo o cara lá que fez o L lá. Ou a arminha, sem discriminação, né? Não, mas vai responder. Só que o japonês aqui, o japonês no Brasil, ele tem muito mais interesse em que o Brasil dê certo. Ele pode até ter interesse também que o Japão dê certo, mas ele tem muito mais pele no jogo, né? Ele tem muito mais a perder se o Brasil der errado. Então, quem que é o cara que tem o maior incentivo para fazer certo, né? Então é isso. E daí você vê com casos de também conflitando com essa parte de imigração e de ter interesses de um lado do outro. Quem que pensa assim? Você tem essa onda de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos. De repente, só de repente, essa onda de imigrantes tem o poder para, em algumas gerações, mudar a demografia de alguns lugares. E não só mudar a demografia, mas trazer com eles valores muito diferentes do que os valores pregados lá. Então, você juntando essa mudança de demografia com esses valores completamente diferentes, o que você tem é uma mudança completamente na cultura. Imagina assim, talvez exista uma cidadezinha na Suécia de 2.000 habitantes, onde dentre esses 2.000 habitantes, 99% da população é católica, certo? Então eles têm lá a igreja, todo mundo vai na igreja domingo, ninguém lá fez sexo antes do casamento. Eles são católicos, isso que é ser católico, certo? Eu não sei ainda, eu estou buscando minha religião, mas eu ouvi dizer que essa é a onda do católico. Você pode tomar vinho, que algumas religiões não deixam, mas você não pode fazer sexo antes do casamento. E então, imagina como que vai ser se chega em 2 gerações, a gente está falando aí 40 anos, 50 anos talvez, você muda completamente.
E, de repente, da 99% católico vira 40% católico e 45% muçulmano. E daí a galera que está colocando muçulmano tá fazendo, né, elegeu o prefeito da cidade. Eles querem mudar as datas comemorativas da cidade para usarem as datas muçulmanas. E tudo democrático. Tudo democrático. Não tem nem nada, não está nada imposto. É só uma questão. E não tem melhor ou pior nessa situação também, antes de achar, tipo, não, é a mesma coisa, só que o pessoal católico tinha 99 antes, agora eles são minoria, e daí o pessoal muçulmano quer colocar as coisas dele, não porque eles são mal, não é isso que eu estou falando, é só porque eles querem, para eles é melhor, é a religião deles, e agora eles são maioria. Então, através do processo democrático, eles podem colocar isso. Eu entendo porque, vendo isso hoje, uma família sueca não queira receber imigrante muçulmano, só pelo risco disso acontecer. E não quer dizer também que eles não se importam pela condição que estão passando a família de muçulmano, mas é aquela coisa, você vai primeiro cuidar da sua vida, da sua família. Você não vai, né, se preocupar com a vida de um estranho, pondo a sua vida em risco, com algumas exceções de heroísmo, mas o que a gente está falando aqui não é heroísmo, é só ser conivente com uma política de imigração, de fronteira aberta, digamos assim. Então fica muito difícil esse negócio de democracia quando você pensa que ela pode mandar em certas coisas que você talvez não queira que ela mande. Talvez, se a democracia não fosse tão forte e tão legitimizada assim, a ponto de poder mandar na sua vida, talvez você acharia de boa. A democracia, né? Quando você tá com uma galera, daí vocês vão sair comer, daí vocês falam, vamos votar para ver onde a gente vai comer. Beleza. Também, se você não aceitou o que eles falaram na votação, você pode não ir, certo? Você pode comer em outro lugar, você pode pedir um delivery, você pode fazer, mas entendeu? Então, nesse sentido, a democracia dá certo, porque você não é obrigado a participar com a decisão, e mesmo às vezes, quando você é obrigado a participar com as decisões, você é conivente, você fala, mas você escolhe se você vai entrar nesse negócio ou não. Tem que ter sempre uma cláusula de saída ou alguma coisa, né? E só que daí chega a certas coisas. Imagina você colocar para votação, você e os seus amigos, tipo, como é que eu vou cortar meu cabelo? E eles vão começar a decidir votando como é que você vai cortar o cabelo. Daí você vai falar, não, aí já a democracia não pode interferir nisso. Então, talvez se a democracia não pudesse interferir no estilo de vida das pessoas, né, no que tange cultura, né, coisas culturais, talvez essa galera da Suécia não se importasse dos muçulmanos chegarem lá. Mas vai saber, né? Isso sou eu, viajando aqui, falando da democracia. Qual o limite da democracia? É a pergunta que a gente tem que fazer, certo? Porque de verdade é isso. Tipo, se a democracia não mandasse porra nenhuma, vamos falar a verdade. Se o presidente não fizesse... Na verdade, talvez ele não faça mesmo. Talvez seja só fantoche. Se o presidente não mandasse em nada, tipo, você ia brigar com o seu tio porque um votou no Lula, o outro votou no Bolsonaro? Sabe? Tipo, por que você ia? Não. É tipo presidente de classe, entendeu? Ninguém briga porque o colega votou na oposição, votou nos comunistas para ser presidente de classe, ou votou nos fascistas para ser presidente de classe.
Não, cara, por quê? Porque o presidente de classe não tem, ele só tem dor de cabeça, entendeu? É só o professor que vai encher o saco dele e ele vai encher o saco de todo mundo, de quem votou e de quem não votou. Todo mundo vai ignorar ele e vai ser assim, entendeu? E daí, quando ele for mais velho, ele vai poder falar para algum colega, algum amigo que ele foi presidente de classe. Mas beleza, deixa eu fazer um aviso aqui. Nosso e-mail, se você quiser mandar um recado pra gente, é contato@terapiadaconspiração.com. Então você pode mandar lá, fazer que nem o Eduardo. O Eduardo sempre manda coisas pra gente aqui e eu vou ler agora. Tô fazendo o e-mail dos terapeutas no meio do programa. Né? Isso que dá, quando eu tô sozinho aqui, sai tudo do controle. E o Eduardo, ele coloca uma observação sobre o programa passado, né, que a gente falou da ABIN, e ele manda aqui que a ABIN, o que ele fala aqui, a ABIN sempre foi a evolução do Serviço Nacional de Inteligência, que foi criado no governo militar e mudou pelo Collor ou FHC para a ABIN. Mudou de nome, mas o cerne da ABIN segue a filosofia da cultura do governo militar. Isso explica por que o contato com o Bolsonaro. E talvez aí vai a conspiração. Talvez seja a oportunidade que os remanescentes do golpe comunista da década de 60 e 70 se vingarem deles, já que eles eram alvos da SNI. Tudo isso é a cartada final para acabar com a SNI/ABIN. Olha, muito interessante, é verdade. Eu tinha visto isso, eu esqueci de falar que ele era a ABIN, né, uma criação da ditadura militar, e provavelmente o que ficava indo atrás das guerrilhas urbanas que tinha no Brasil, os sequestradores lá, aquele galera do Pedro Cardoso em O Que É Isso, Companheiro, a Dilma. Então, talvez agora, como no fim, quem está lá, né, os bambambãs que estão lá agora, eram os peões da ditadura militar, ou sei lá se tem alguém que mandava e ainda manda, deve estar bem velho esse. Deve existir esse ranço, né, do PT, e aí com esse negócio de trazer a ABIN à tona, deles ficarem passando mensagem de WhatsApp, e eles aceitarem que ninguém via, talvez viu aí talvez o PT, né, a esquerda viu uma oportunidade de se vingar aí dos caras que investigaram ele. Eu achei muito perspicaz, sagaz. O Eduardo, que inclusive deu a ideia através do e-mail dele do último programa, que a gente fez o título do programa. Então, se você também quer que o seu e-mail talvez vire o nome de um episódio desse podcast, manda e-mail pra gente, tá bom? Eduardo, como sempre, brigadão. Cara, eu não sei que seria esse podcast sem a sua contribuição. Você e a Alejandra, de parabéns, sempre agregando valor aí. Então, você que quer ver aí, quer mandar a sua opinião, manda para contato@terapiadaconspiração.com. Ou também, se você quer mandar lá pelo Twitter, que algumas pessoas chamam de X, você pode mandar no @podcasttdc ou procurar lá Terapia da Conspiração Podcast. E é isso aí. Bom, vamos lá. Deixa eu tomar um gole d'água aqui e continuar essa bodega. Então, beleza. Então tem essa ideia da democracia sagrado para uns, uma coisa nada a ver para outros, mas o que a gente não pode viajar ou achar é que isso é o modelo que daqui 1000 anos ainda vai ter. Eu duvido
Cara, eu duvido que daqui 100 anos a gente ainda tenha esse mesmo modelo. É só você pensar, há 100 anos atrás, um pouquinho mais de 100 anos atrás, vamos pegar o começo do século XX. Europa era completamente monarquia ainda. E hoje a Europa, sei lá o que eles são, cara. Para mim, eu acho que a Europa é tipo a União Europeia tentando, né, fazer de vez que eles sejam um país só, e só que não conseguindo. Porque, sei lá por quê. Porque eles não... Porque eles têm umas ideias completamente erradas, né? De como que a coisa funciona. Então, mesmo quando eles tentam fazer, eles têm tudo, eles têm todo o poder para conquistar a Europa. Mas eles não conseguem, porque eu acho que a incompetência é tanta, a incapacidade de ligar uma coisa com a outra e de fazer, tipo, sei lá. Porque se eles tivessem adotado um plano liberal, sabe? Tipo de economicamente liberal, mas eles ficam batendo nessa tecla do ambiente, e agora eles estão lá. Tem fazendeiro na fronteira com a Ucrânia, porque os caras, além de tudo, colocaram um monte de regulação para fazendeiro da Polônia, e ao mesmo tempo a União Europeia tirou o imposto para importar da Ucrânia para ajudar os caras lá. Só que é isso que eu falo, você ajuda os caras lá fodendo os caras aqui. Tipo, não mete a mão, tá ligado? Em nenhum lado. Deixa laissez-faire. Bom, e é isso. Então a União Europeia, sei lá, a União Europeia, a bem dizer, ela seria o sonho do Hitler. O que o Hitler queria era ter uma União Europeia. Mas ele não, né, tipo, ele não conseguiu. E daí a União Europeia tá descobrindo que eles têm que fazer, né, o jeito deles fazerem a seleção deles lá, de quem que eles querem, que eu não sei se é judeu também eles, se bem que eles estão trazendo bastante árabe. Se você quisesse travar uma guerra contra os judeus, seria bom você ter uma região com bastante árabe para você fomentar um pouco desse ódio. Mas eles estão aprendendo que o jeito de matar não é sequestrando, mandando para campo de concentração, não é isso. É simplesmente você colocando tanta burocracia e tanta regulação que os caras vão morrer de fome ou vazar, tá ligado? E daí você faz a sua seleção. E daí só fica os caras que são, tipo, muito gado e vão seguir tudo que você falar. Porque é tipo, assim, quem que mora na Califórnia ainda, cara? Ou gente que não conseguiu sair, ou... sei lá, cara, não tem a mínima... Ou você mora, né, tipo, não nas principais cidades lá, você mora num recanto meio excluído lá, daí beleza, mas quem que mora em Los Angeles, sabe, em São Francisco, em Oakland, que fecharam lá o In-N-Out Burger, porque estavam assaltando na fila do drive-thru. Nossa, cada coisa, não? O Brasil vai chegar no patamar dos Estados Unidos porque os Estados Unidos vai cair, entendeu? Daí o Brasil vai falar, aí chegamos, somos o primeiro mundo agora. Que beleza. Imagina chegar num nível que os americanos estão migrando para América do Sul, os americanos do Norte para América do Sul, para ter emprego, cara. Isso, não acho que não pode acontecer. Claro que pode acontecer. Tudo pode. Se a gente colocar o tempo muito grande aí, é até provável que aconteça em algum momento. Tá vendo? É isso que eu falo. Se tal da vida aqui, eu não viajo assim, porque ele não deixa. Mas daí eu tô sozinho aqui, eu viajo. Vamos falar... Então é isso. E como é que vai ser esse futuro de democracia? Imagina que agora a gente tá colocando no meio desse rolê inteligência artificial. Tipo, inteligência artificial não é nada hoje. Certo? Imagina
Sabe assim, a gente está começando com a inteligência artificial. Acho que o ChatGPT, o desenvolvimento dele começou, o quê? 10 anos atrás. É a mesma coisa que em 1960, não, 1950 alguma coisa. O que era o computador? Não era nada, cara, perto do que é hoje, né? E a gente tem aí 70 anos, 70 anos. Então, imagina daqui 70 anos, o que a inteligência artificial não vai ser? Não dá nem para imaginar. E qual o papel que ela vai jogar nessa democracia do futuro? Né? Porque o jornal aqui, qual que jornal que é que fez? Acho que é o El Espectador, sei lá. Um jornal aqui da Colômbia, ou El Tiempo ou El Espectador. Perguntou para o ChatGPT como é que iam ser as cidades da Colômbia daqui 50 anos. Cara, é a coisa... Tipo, é a resposta mais Miss Universo que dá. E daí o cara, o jornalista, ainda dá uma floreada e coloca umas coisas que o ChatGPT não falou. Porque, claramente, eles não põem o prompt. Mas eu fui lá e perguntei pro ChatGPT a mesma coisa. Só se o ChatGPT falou alguma coisa muito diferente para ele, mas ele começa... Ai, não, porque as pessoas vão se respeitar e a gente vai ser e energia eólica e energia solar e não sei o quê. Daí eu fui lá ver no chat GPT, ele fala em um momento de energia sustentável que está sendo um foco, mas em nenhum momento ele faz isso como uma previsão. Ele só fala. Tipo, isso não tem como saber. Como é que vai estar? Você não sabe como vai estar, sei lá, o ano que vem. Você pode chutar que vai estar mais ou menos igual, mas daqui 50 anos... Cara, imagina qualquer coisa 50 anos atrás. 50 anos atrás era 74. 74. Como é que era o futebol? Era diferente. A bola de futebol era diferente. Como é que era, sei lá... A maioria das coisas nem existia em 74, que a gente tem hoje. Celular, videogame... que mais? TikTok, os carinha que fica pedindo dinheiro para se mexer na rua. Não tinha isso em 74. Talvez tinha. Talvez na França. No Brasil não, mas na França talvez tinha. Era muito, muito avançado ainda para o Brasil. Então não tem como a gente saber o que a inteligência artificial vai fazer. Talvez a inteligência artificial vai chegar uma hora que vai falar, olha, não dá para ficar respondendo pergunta imbecil, entendeu? Vocês têm que dar um jeito aí e ficar mais esperto, senão eu vou começar a matar. Pode ser, a inteligência artificial pode perder a paciência com a galera e sair matando. Por que não? Não é? Então, ou a inteligência artificial também pode fazer que vire tudo uma... Vamos dizer assim, a inteligência artificial que escolhe as coisas. Não é nem quem manda, é só as coisas mesmo. Tipo assim, a gente deveria construir uma estrada ligando, sei lá, Botucatu a Bogotá. E daí a inteligência artificial fala se vai construir a estrada ou não. E daí fala, não, e tem que construir assim, assim, assado. Já contrata também. Aliás, vamos fazer assim, a gente não precisa nem perguntar, ela decide. Já decide, já contrata, já faz. Quando a gente chega lá, tá a estrada. Cara, imagina isso, do nada, tá ligado? Você nem viu. Chegou lá, tem uma galera fazendo uma estrada que vai ligar São Paulo a Bogotá. Só para o Ariel poder ir de carro, né? Não precisa ser nem Bogotá. Atlântico. Faz tipo uma rota 66, ligando o Caribe a Guarujá, Bertioga, sei lá. Florianópolis. Já vai para o sul já. Mas é isso. Ou talvez o futuro, mesmo que você tenha ainda um sistema de governo
democrático, conforme o custo da autonomia vai abaixando, ela não consegue mais ter alcance na vida das pessoas. E você tem, né? É o que eu falei. Se o presidente não pode fazer porra nenhuma para atrapalhar a sua vida, você não tá nem aí quem é o presidente. E talvez vire a mesma importância de um síndico de prédio que só enche o saco, mas não tem realmente poder para atazanar a sua vida. Talvez seja, né? Então, vamos dizer assim, uma democracia, mas porque você já tem isso hoje, né? Você já tem pontos da democracia que eles querem controlar, mas eles não conseguem, né? Então, por quê? Porque as pessoas simplesmente ignoram e fazem o que elas querem. Então, quando você pensa assim, é que a galera não respeita as leis. Então, mas depende da lei, ela não tem que ser respeitada. Tipo, a lei ela tem que ser respeitada quando ela tem um propósito de estar ali para evitar algum conflito, né? Para resolver alguma coisa. É que nem eu penso assim. Eu tô no trânsito e eu vejo uma placa de trânsito, certo? Qualquer sinal, tipo, para não fazer conversão em U num lugar. E esse é um exemplo real, na verdade. Aconteceu comigo esses dias. É um lugar que eu sempre passo, sempre vi aquela placa ali. E beleza. Até que um dia eu falei, não, eu vou precisar entrar ali, então eu vou ter que entrar e daí fazer o contorno. Mas daí eu tava olhando e eu falei assim, cara, por que eu não posso fazer o U nessa birosca se é um semáforo de 4 tempos, onde quando tá aberto, para mim, tipo, não tá fechado não tá aberto para mais ninguém que venha na minha direção, porque senão não teria como virar. Entendeu? E para melhorar a situação, a gente, tipo, é um espaço largo que eu acho que até um caminhão pequeno faria uma volta em U. E, para melhor ainda, o espaço é tipo a entrada de um posto de gasolina enorme, que se você precisar usar ainda espaço do posto para fazer a conversão, você consegue. Por que tem essa placa aí? Tipo, você só faz com que as pessoas acabem fazendo uma volta maior e vamos dizer assim, causando trânsito, certo? Porque como é um semáforo de 4 tempos, o tempo de espera é maior, e daí eu tenho que entrar, dar a volta e voltar e ocupar um lugar no semáforo. Se você tem umas 5 pessoas fazendo isso, já era, você perdeu um semáforo, porque é o tempo de 5 passar e fecha o semáforo. Mas então, daí eu vejo isso. Quando eu vi que eu fazia a volta em U, não colocava ninguém em risco, só estava lá porque alguém decidiu que tinha que estar lá, aí eu, foda-se, né? Tipo, não vou fazer na frente de um policial, mas com certeza não vou ligar. É tipo você pega assim, placa de proibido estacionar sei lá, num bairro onde passa uma bicicleta por hora. Daí você tem placa de proibido estacionar na rua. Provavelmente porque alguém com influência mora ali e não quer que as pessoas estacionem no quarteirão dele. Sei lá, tem um monte de coisa imbecil, tá ligado? Tipo, que não serve pra nada e tá lá. Então essas coisas você acaba, tipo, você não respeita mesmo e você não tá prejudicando ninguém, porque é isso. Você tem que sempre perguntar quem é a vítima, né? Não existe um crime que não tenha vítima. Então, se não tem vítima, não tem que ter. A gente vai acabar indo para esse lado. Das pessoas simplesmente ignorarem até um ponto que nem vai tocar mais no assunto. Né? É tipo, você pega, sei lá, eu não sei qual seria um exemplo para falar, que as pessoas ligavam muito de talvez o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Tipo, a gente tem... É que não é, ainda não está legalizado em todos os lugares, né? Então é difícil. Mas vamos dizer assim, acho que no Brasil né? O Brasil é legalizado. Mas isso também é recente, né? Tipo, as pessoas já estavam de boa com o cenário quando a lei falou, não, então eu vou ser o revolucionário que vou legalizar isso. E mesmo assim, hoje, daí você tem, tipo, a religião não permite. Daí você é daquela religião, ou você vai ter que mudar de religião, ou fazer que nem o Fernando Holliday, né? Fazer celibato. Que também é uma escolha sua, o que você quer fazer. Cara, já perdi o fio da meada aqui. Mas beleza. Deixa eu fazer alguns avisos aqui. Não, eu já fiz os avisos. Eu tô viajando, gente. Vamos então falar do podcast em 2.0, que esse eu não fiz ainda. O podcast em 2.0 é essa nova tecnologia. Não é uma tecnologia. A gente fala que é tecnologia, mas é uma velha tecnologia num novo formato. Né? E se você tem um aplicativo que ele é compatível com podcast em 2.0, você pode acompanhar esse podcast com transcrição, com capítulos e com Value for Value, que é o jeito que você pode doar satoshis para o programa e ajudar nessa criação de filosofia que estamos aqui. E então você acha esses aplicativos em podcastindex.org/apps. Eu vou falar, eu estou usando o Fountain desde que eles lançaram 1.0 e tá show, tá muito bom. Então, de parabéns os caras do Fountain.fm. Então, eu recomendo esse. Esse é top. Inclusive, agora eu fiz o feedback que meus downloads de podcast não estavam funcionando direito, mas eu só fiz assim, meio que naquela. Se vocês tiverem tempo, dá uma olhada. Os caras já consertaram, né? Eles falaram, não, pro terapia da conspiração a gente dá prioridade, entendeu? Gente, se tá incomodando terapia da conspiração, a gente vai consertar já. E já está lá a versão 1.0.6 com esse bug fix. Mas é isso então, gente. Bom, eu não sei se vou ter um momento de sabedoria da conspiração. Eu acho que esse episódio inteiro foi um sabedoria na conspiração. Eu espero que vocês tenham gostado e que a conspiração é isso, entendeu? A conspiração é a democracia como uma coisa democrática. Então, o sabedoria da conspiração de hoje é: democracia não é democrático em nenhuma forma de que você defina a democracia. A gente pode fazer a democracia mais democrática? Talvez, eu não conheço, mas talvez tenha um jeito, né? Talvez reduzindo o poder da democracia, ela consiga realmente ser democracia, se ela não puder encher o saco de ninguém, talvez, vamos ver. Bom, obrigado a você que escutou até aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado, e como sempre, se você gostou, recomenda esse podcast para um amigo seu. Você pode estar fazendo toda a diferença na vida dele. Talvez aquele seu amigo está lá pensando que o voto dele faz diferença na urna. Talvez ele acha que a voz dele é ouvida. E se você compartilha esse podcast, ele pode talvez mudar de ideia. E se você não gostou desse podcast, reclama com esse amigo seu que te compartilhou, ok? Eu acho que essa foi boa até, vai, falei. E como sempre, se eu falei a verdade... Não. E como sempre, se a gente falou a verdade aqui, se a gente falou alguma verdade aqui... Peraí, eu vou fazer de novo. E como sempre, se a gente falou alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.
teste de microfone, teste de... pode ser que ele saia a respiração do mesmo jeito. Não tem o que fazer.